Oi gente, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje eu vou falar o que é ginecologia natural. Agora no comecinho do vídeo já deixa o like aqui no vídeo para me ajudar. Se você não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho que me ajuda muito na divulgação dos vídeos. A maioria das pessoas que assistem aqui os vídeos não são inscritas, então se você não é inscrito, por favor, se inscreve aqui para me ajudar. E também para estar sempre ligado em todo o conteúdo, né, sobre esses temas de saúde da mulher que eu produzo aqui. Me siga também no Instagram, @doutoramandaloretti, e eu sempre posto várias coisas lá e converso, abro caixinha nos stories, então dá pra gente conversar sobre esse e outros temas, né? E agora vamos pro vídeo que é o que é ginecologia natural. Então, vou contar um pouquinho sobre a minha história para contextualizar aqui para vocês. Eu cresci aqui em São Paulo, fiz colégio aqui em São Paulo, daí passei em medicina na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, aqui na capital, então vivi a vida inteira aqui, moro aqui hoje em dia, né, em São Paulo, capital. E eu fiz 6 anos de medicina, depois eu fiz mais 3 anos de residência em ginecologia e obstetrícia, que é junto, né? Daí eu fiz mais um ano, meu 4º ano de residência em medicina fetal, que é o estudo de ultrassom dos bebês nas mulheres grávidas. Tem vários vídeos sobre medicina fetal aqui também. Depois que eu acabei isso, depois de 10 anos de estudo seguido, eu saí da universidade e fui trabalhar. Comecei a trabalhar em alguns empregos que eu tô até hoje, né, na medicina fetal, fazendo ultrassom, e comecei o consultório e comecei a buscar o que era que eu mais gostava de atuar dentro da ginecologia e obstetrícia. Uma das partes que eu sempre soube é a obstetrícia humanizada, o parto natural, o parto vaginal. Isso é uma coisa que desde a faculdade, principalmente desde a residência, eu sempre me identifiquei com as condutas, mas respeitando a fisiologia da mulher, sempre buscando um cuidado mais natural. E vou dizer que bati muita cabeça na residência, né? Porque, enfim, a gente vive em um país que tem uma taxa de cesariana absurda. Então, foi depois de formada que eu comecei realmente a estudar o movimento da humanização do parto e descobri, né, que eu não estava sozinha, que existe toda essa corrente de pensamento e que eu me encontrei nesse nicho, né? E hoje em dia eu trabalho num coletivo de parto também, então hoje em dia isso, graças a Deus, é uma parte que já tá totalmente consolidada e que eu sempre soube que eu gostaria muito de trabalhar. Mas dentro da ginecologia, eu nunca gostei muito de ginecologia. Porque tem aquela parte, né, de cirurgia, eu nunca gostei de cirurgia. Tem a parte de doenças mais graves, como a oncologia, né, tratar de câncer, que também nunca foi uma coisa que eu achei que eu tenho condições de cuidar. E comecei a fazer o consultório, né, atender rotina, mas sentia que faltava alguma coisa, né, não entendia, assim, não tinha despertado uma grande paixão no cuidado com as mulheres. Foi através do estudo do Tantra, da minha vida pessoal, que eu comecei a estudar sexualidade humana, e da sexualidade humana, que foi uma coisa que pela primeira vez dentro da ginecologia me despertou uma grande paixão, porque eu vi o poder de transformação da vida das pessoas, particularmente das mulheres, que é o público que eu trabalho, né? Quando você começa a abordar esse assunto, quando você começa a mostrar para essa mulher os direitos dela, que ela pode ter direito ao prazer, que ela tem direito a tocar o próprio corpo, enfim. E através desse caminho, né, de autoconhecimento, de feminismo mesmo, né, de você pensar em fortalecer as mulheres, usando da medicina para isso, né, usando do meu conhecimento técnico, inicialmente dentro da sexualidade, né, esse caminho todo aí, juntando todas essas facetas, me colocou no caminho que eu tô agora, que é o caminho da ginecologia natural. E que é o que eu tô estudando atualmente, faz um ano que eu estudo isso. E muitas pessoas, principalmente médicos, principalmente pessoas que estão habituadas com a medicina moderna, né, que seria a medicina alopática, não sabem o que é, não entendem, e é por isso que eu tô gravando também esse vídeo para explicar para vocês mais ou menos o que é ginecologia natural. Primeiro eu queria dizer que eu sou estudante disso ainda, então quem quiser
pesquisar mais sobre, tem um site que chama ginecologianatural.com.br, que é da Bel Said, que é minha professora, que já está atuando nisso há muitos anos, então ela tem muitos textos no blog e fala muito sobre esse tipo de cuidado diferente. Mas vou tentar aqui explicar o que eu enxergo e o que me atraiu tanto nesse caminho da ginecologia natural. Então acho que a primeira coisa, a principal diferença, é uma diferença de visão do processo saúde e doença e do organismo da pessoa que você está tratando como um todo. Então uma visão muito mais holística. Enquanto a medicina moderna tende a separar as diferentes partes do corpo de uma pessoa e muitas vezes tratar sintomas específicos, por exemplo, você tá com uma cólica, ela te dá um Buscopan. É isso. Você chega no pronto-socorro e fala, estou com cólica, ela tá bom, então Buscopan, acabou. Você tem um sintoma, você trata esse sintoma e é isso. Você não investigou qual é a causa desse sintoma. Ou até você investiga causas físicas, causas orgânicas, né? Você faz um ultrassom, você lá vê que não tem nenhuma alteração nesse ultrassom, e daí você simplesmente, mais uma vez, trata o sintoma sem investigar profundamente por que essa pessoa tem cólica e essa outra pessoa da mesma idade, do mesmo peso, não tem. E ambas estão com ultrassom normal. A ginecologia natural, então, ela propõe um olhar integral do paciente ginecológico. Então, quando eu vou avaliar uma paciente, eu não pergunto só as coisas básicas, né? Tipo, o histórico médico, se ela toma algum remédio, se ela tem alguma doença, se ela já fez alguma cirurgia, tudo isso eu pergunto também, né? Mas eu também vou entender, assim, como que é a sua vida? Aonde essa pessoa mora? Com quem que ela mora? Qual é a fase de vida que ela tá passando? Qual é o trabalho dela e como esse trabalho influencia no dia a dia? É um trabalho que tá contando positivamente para a experiência de vida dela? Ou é um trabalho que é uma grande fonte de estresse? Essa pessoa é realizada como pessoa? Não só profissionalmente, mas ela é feliz? Qual que é a relação que ela tem com os pais? Qual que é a relação que ela tem com o marido? E principalmente, qual que é a relação que ela tem com o corpo dela? Ela é uma pessoa que foi reprimida sexualmente na adolescência? Ela se masturba? Ela tem uma questão com a imagem corporal? Ela consegue se olhar no espelho e falar, cara, tô muito gata? Ou ela é aquela pessoa que se acha feia, que é retraída? Porque a ginecologia natural acredita que tudo isso está envolvido com o processo de saúde e doença. Não adianta você passar um remédio para cólica para uma mulher que está somatizando essa cólica, que está tendo essa cólica, porque ela tem um monte de questão emocional por trás. Porque ela cresceu numa família em que a mãe dela sofreu a vida inteira com a menstruação, ensinou para ela que a menstruação é péssima, é um grande fardo, é geradora de dor. E essa menina cresce dentro desse ambiente demonizando a menstruação, sem entender para que serve, querendo bloquear. Ou essa questão da ancestralidade, né? Ela, uma pessoa que vem de uma família que a mãe sofreu abuso sexual, a avó sofreu abuso sexual e ela é criada com esse grande medo de entrar em contato com a própria sexualidade, de entrar em contato com o prazer. Então ela vem no consultório com uma queixa de que ela não consegue transar, por exemplo, tem vaginismo, entendeu? Então, a ginecologia natural, a primeira principal diferença é esse olhar holístico. Então, sempre a consulta vai ser muito mais longa, porque vai ser preciso entender todo o contexto cultural, social, familiar e emocional e espiritual dessa pessoa. A gente precisa levar em consideração, quando a gente propõe um tratamento, por exemplo, no que essa pessoa acredita do ponto de vista de espiritualidade. Talvez não faça sentido uma coisa que você está falando se isso vá contra as crenças dela, seja qual crença for. Então, acho que a principal diferença é esse olhar de integralidade para o paciente da ginecologia natural. Outra coisa muito essencial é buscar a causa das coisas, que muitas vezes estão nos hábitos dessa pessoa ou no emocional. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui de diferentes tipos de tratamento de uma coisa que nem é ginecológica, mas porque tudo isso que eu tô falando, eu falo ginecologia natural, mas existe essa linha, né, de tipo avaliar o paciente como integral em todas as outras especialidades também. Então, por exemplo, você recebe um paciente que tem 45 anos, tá acima do peso, é sedentário e é super estressado, tem um trabalho super demandante e ele tem pressão alta e quase, teve um pré-infarto.
Daí o médico vai falar sempre, né? Ah, você precisa perder peso, você precisa começar a fazer atividade física e você precisa tomar esse remédio para pressão, por exemplo. Só que até dentro da gineco a gente também vê isso, né? O médico ele fala das alterações de hábitos de vida, mas mesmo ele passa pro paciente que isso não é o principal, que o principal é tomar o remédio. Só que, esse exemplo da pressão alta é um exemplo muito bom, porque existem vários estudos mostrando que se você muda a sua alimentação, e daí não é assim fazer dieta contar caloria, é mudar a sua alimentação para que você não consuma produtos que sejam inflamatórios, para que você não consuma produtos que estão diretamente relacionados com o aumento da gordura no sangue, o aumento das placas de ateroma e a pressão alta e o infarto. E daí o médico fala meio que assim, daí você fala das mudanças de estilo de vida e tem que tomar o remédio. Na ginecologia natural e na medicina natural no geral, né, naturopatia, você sempre vai focar como o principal tratamento e o mais importante de tudo, a mudança do hábito, porque é o hábito, muitas vezes, que está causando a doença. Então, uma coisa é você mudar o hábito e curar a causa da doença, e daí você nem vai mais precisar do remédio. Outra coisa é você fingir que está mudando o hábito, ou realmente não fazer nada para mudar o hábito, continuar com a pressão alta e continuar tomando o remédio. Eu gosto de exemplificar isso de assim, você tem um problema. Daí você pode mudar uma coisa para resolver o seu problema. Ou você pode continuar tomando o veneno, mas além do veneno também tomar o antídoto. Que seria essa questão, você tá comendo um monte de besteira que você sabe que tá causando a pressão alta, mas daí você toma o antihipertensivo. Por quê? Porque você, paciente, não quer mudar esse hábito. E assim, cada um sabe da própria saúde, isso claramente é uma opção do paciente. Se você quer continuar comendo hambúrguer e tomando seu antihipertensivo, que é o que eu chamo, né, de comer o veneno e comer o antídoto para você continuar vivo, você tem essa opção e você tem um monte de médico que vai propor que você faça isso. Agora, se você quer buscar saúde e entender que essa alimentação, por exemplo, não é adequada não só para você, mas não é adequada para ninguém, porque a gente vive, né, numa sociedade que come muito mal. Né? A gente come muita besteira, tudo industrializado, a gente se afastou muito da alimentação de verdade, que é comida de verdade, né? Sem conservantes, sem química, né? Sem agrotóxico. Então tudo isso que a gente vai pondo no nosso corpo vai inflamando o nosso corpo e aumentando a chance de a gente desenvolver uma série de doenças. Então a medicina natural, a ginecologia natural, ela vai buscar identificar a causa dessas questões. E daí agora eu falei sobre causas da alimentação, mas também podem ser causas de hábitos, podem ser causas emocionais. Então, por exemplo, uma mulher que está com uma candidíase de repetição e que na investigação a gente identifica que essa mulher ela está com uma questão emocional dentro do casamento. E que essa candidíase de repetição é uma cândida que está se multiplicando, mas por que há 2 anos não acontecia isso na mesma mulher mantendo o mesmo hábito, entendeu? Porque nesse momento ela está vivendo um estresse que está deflagrando isso e que talvez a resolução desse problema emocional vá resolver a doença física. Então basicamente é isso. Do ponto de vista prático, então a ginecologia natural, além de fazer toda essa investigação, propõe tratamentos naturais, então focados na mudança de hábitos e no tratamento mesmo, quando você precisa aliviar sintomas ou mesmo tratar a inflamação, em vez de usar remédios químicos feitos na farmácia, que também vão, de certa forma, alterar o funcionamento natural do seu corpo, a gente propõe o uso de remédios naturais. Então a fitoterapia, que é o uso das ervas e das plantas como medicina, é uma grande base dentro da ginecologia natural, mas não é a única. Então não é só fitoterapia que a gente tem dentro da ginecologia natural. Além da fitoterapia, a gente também usa outras ferramentas, sendo que algumas são mais comuns, como toda essa parte da psicologia, né, que eu falei, então de investigar o contexto social, emocional, né, e espiritual dessa pessoa, e algumas são um pouquinho mais diferentes, que são meio, digamos assim, outro dia me perguntaram, né, tem evidência científica? Depende, tem várias coisas, principalmente da fitoterapia, que tem um monte de evidência científica provando que tal erva trata tal doença, isso sim, mas essa parte do tratamento mais holístico, de levar em consideração a espiritualidade, o núcleo familiar dessa pessoa,
entrar nessa questão da conexão com o corpo, isso é uma coisa um pouco diferente, assim, dentro da medicina. Então, tem algumas ferramentas que a gente usa que não foram e nem serão estudadas pela ciência tradicional. Então, eu espero ter resumido mais ou menos, né? Não é nada de outro mundo, basicamente é você conversar com alguém que vai buscar entender de forma integral essa sua queixa e não simplesmente falar, tipo, ah, tá, é uma infecção urinária, então toma esse antibiótico, entendeu? E sim tentar entender o que aconteceu no seu corpo que você desregulou para desenvolver essa doença nesse momento. Ninguém tá falando que a bactéria não está na urina, ela está. Mas por que ela está agora? O que aconteceu nesse último mês que tornou o seu corpo mais suscetível a desenvolver uma doença nesse momento? Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo nos comentários ou sugestões. E se interessarem mais por esse assunto, vejam outros vídeos que eu tenho aqui falando sobre ginecologia natural. E lá no Instagram eu também posto várias coisas sobre isso, então vocês podem ir me acompanhando pra gente conversar mais sobre esse tema, que é, né, voltando ao começo do vídeo, o que despertou a minha paixão e o meu maior respeito dentro da ginecologia, que foi essa forma de enxergar a pessoa na sua integralidade e respeitar os processos fisiológicos naturais do nosso corpo, tentando intervir da forma mais natural possível, nunca bloqueando o corpo, nunca tentando controlar o corpo para que ele faça o que a gente quer, porque isso não dá certo a longo prazo. Pode ser que agora resolva, mas isso volta, né? Então, é um trabalho que exige mais do paciente e exige mais do médico, mas que é muito mais efetivo a longo prazo, é muito mais efetivo para você equilibrar o seu corpo e viver em saúde, e não viver em doença tomando remédio. Então é isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.